fazer uma viagem comigo? Eu estou em Caldas de Aregos, a 86 quilômetros de Porto, aqui no norte de Portugal. E eu descobri uma história incrível, um lugar que vai fazer você fazer um passeio muito bacana. Então aperte os cintos, porque sua viagem começa agora. E a nossa história começa exatamente aqui, na casa da Torre da Lagariça. É como abrir um livro e poder fazer uma viagem. Olha só. A casa começa a ser construída ainda no século XI, é terminada no século XII, 1112, por árabes, moçárabes, portanto cristãos. Ela demonstra isso em detalhes da arquitetura. Depois de Portugal se tornar país independente de Castela, em 1143, passa naturalmente para o domínio português. É uma torre militar, é uma torre de vigia, que vigiava fundamentalmente dois caminhos que estão aqui abaixo, em frente aos meus olhos. Um que viria do mar, a partir da Figueira da Foz e atravessando a serra entre Aroca e São Pedro do Sul, e um outro que vinha do interior, de Conímbriga para Braga Augusta, eram estes os caminhos, e ela estaria aqui a vigiá-la. Entra na família, porque os meus familiares, todos os familiares de que temos registro iniciais, eram de alguma forma militares. Há uma primeira referência em Castro Marinho, no Algarve, mas depois, já em 1300 e qualquer coisa, 1360 por aí, o primeiro senhor da Capela de Balsemão, ou de Balsemão ali em Lamego, já é um Cochofel e Pinto, e aqui aparece, a partir de 1430, um outro Cochofel a casar com a dona da casa da altura, Briolanja Pinto, e portanto Pinto Cochofel de novo juntos. Como é que isto se desenvolve a seguir, detalhes não tenho, obviamente, mas vamos tendo a sucessão sempre na mesma família, sempre na mesma família. E nós ainda hoje somos Pinto e somos Cochofel. Claro que já não usamos o Pinto no nome porque ele vai caindo ao longo das gerações, mas o Cochofel ficou sempre. E já não há de haver muitas casas como esta na mesma família ao longo de tantos séculos, em Portugal, quanto mais na Europa. Do ponto de vista histórico, há um marco, 1538, o Foral da Capitania Mor de Aregos, sendo que, curiosamente, já a partir de 1380, por aí, a casa já era a sede da governação desta sub-região de Lamego. Lamego era a zona importante, era a terra importante neste território. Se formos para trás na história da casa, a partir da saída dos moçárabes desta região, quem vamos encontrar primeiro ali até é Egas Muniz, de Ribadouro, o aio de Dom Afonso Henriques, de alguma maneira, e até no imaginário desta região, o verdadeiro mentor de um país chamado Portugal. Portanto, conseguimos ir até lá atrás, e tudo na mesma família, tudo sempre na mesma família. O nome vai mudando, é Ribadouro primeiro, Coutinho depois, Fonseca a seguir, Pinto finalmente. Agora, uma outra curiosidade também, que cita-se, que essa de Queiroz teria se inspirado várias obras aqui nesse local. Também é uma curiosidade que influencia o local, o escritor? Obviamente que sim. A maior parte dos visitantes que eu não recebo muitos, mas recebo entre 600 e 1000 por ano. Enfim, pequenos grupos um pouco maiores, sem marcação muitas vezes, pessoas que vão a passear por aqui e veem a indicação da casa e vêm pedir para fazer visita. Os grupos organizados normalmente vêm por causa dessa de Queiroz, não vêm por causa das questões históricas. Não é certo que o escritor José Maria Essa de Queiroz
cá tenha vindo sequer. É certo que havia relacionamento familiar próximo e é possível que tenha ouvido contar muitas histórias sobre isto e aproveitado para criar a partir dali um romance. Também é verdade, e isso não sei se depois interessa ou não, mas há um livro ali, manuscrito, do século, fim do século XIX, início do século XX, portanto, eventualmente o inspirador da história, visto que o Gonçalo Ramires, de quem ele fala, está a escrever um livro sobre os feitos da família no passado. E aquele livro é exatamente sobre isso. Portanto, acho que há aqui uma eventual coincidência, uma eventual prova. Okay? Vamos lhe chamar só coincidência, porque não gosto de ser tão definitivo como vejo tanta gente que quer ser definitiva sobre isto foi assim, como se cá tivessem podido estar naquela altura, ou tenham provas documentais que ninguém, que eu saiba, tem. Então, estamos a falar de uma peça muito antiga, com uma história muito rica, muito ainda por estudar. Neste momento há quem esteja a fazer, felizmente, uma monografia sobre a família e os documentos existentes ao longo dos tempos, e eu acredito que vai ser um trabalho, pelo menos para nós, em termos familiares, importante para todos aqueles que encontrarem na história informação suficiente para perceber o que é isto da vida em comunidade. Acho que pode ser um documento muito importante. Está gostando de folhear esse livro, de entrar na história de Portugal? Essa casa tem muito conteúdo, tem cultura, tem arquitetura e tem, acima de tudo, uma família. E olha que interessante que nós descobrimos quando andamos por aqui. A torre controla esse movimento. E controla esse movimento, principalmente o movimento que vem de norte, acima do Douro, Galiza, para o sul, o ataque às terras mouriscas. No momento que você vai andando pelo local, você vai descobrindo vários lugares. São caminhos que te levam até esta casa. Nós temos aqui várias, não é? Começamos pelos árabes com influência romana, curiosamente. Os portais, as janelas, as frestas da torre têm a ogiva árabe e terminam no modo romano. A seguir, mais lá a sudoeste, temos uma parte galega, que se vê no outro lado, e atrás de mim está a zona florentina. Nós chamamos-lhe florentina por identificarmos muito bem com edifícios de Florença. O facto de ter a cornija, a cercadura das janelas, os porta-vasos. Durante o trajeto, novas descobertas. O nosso anfitrião conta pra gente como esses espaços conseguem compartilhar ambiente, cultura e também uma coisa muito legal, estar com pessoas num lugar que reflete, além de mistério, muita convivência. Vai se identificar com o lugar, porque principalmente se estiver no ponto mais alto da quinta, vai conseguir perceber a ligação do caminho com a igreja e ver a igreja. Vai perceber a ligação da casa com Ramires e ver Ramires. Vai perceber a ligação
de todo o espaço com o romance e o que é fundamental nele. Até porque a plástica da casa também ajuda a que isto aconteça. A forma como são descritos os breves momentos em que se fala do Gonçalo dentro da casa permitem-nos perceber que é uma casa deste tipo. É uma casa com alas diversas, com os locais bem separados, bem claros. Cada página dessa história nos leva para uma aventura que traz, além de tudo, o que aconteceu no passado, mas o que a gente encontra no presente. O respeito por aqueles que trabalham para nós. Esta sala está dedicada àqueles que trabalham para nós, para que todos possam fazer aqui as suas festas, os seus momentos de alegria, os seus momentos bons, vamos dizer, os seus momentos de lazer, que também eram autorizados, não só autorizados, mas até aconselhados a fazer. Nós sabemos, hoje, muito bem, que só depois de um bom descanso é que estamos prontos para fazer um bom trabalho, não é? Antes era exatamente a mesma coisa. E então, ao contrário da ideia de escravidão, que muitas vezes há sobre a nobreza e o povo, a nobreza dirige e o povo é escravizado, aqui eventualmente eu não sinto isso, Sinto que há respeito. Respeito que é respeitoso, é responsável, não é respeitinho, é um respeito que é, vocês são vivos, sendo vivos trabalham, trabalhando ajudam-nos a manter o nosso estatuto e a nossa riqueza e, portanto, devemos recompensar-vos, dar-vos uma parte disso para todos vivermos melhor o dia da manhã. Para mim é o grande significado desta praça. Partilhamos aqui as vitórias, partilharíamos eventualmente as derrotas, nas derrotas para conversar sobre elas e definir o que fazer a seguir no sentido de transformar esta derrota numa vitória futura, partilhávamos aqui as vitórias no sentido de aprendermos como ter uma melhor vitória e mais fácil no futuro. E a vitória é fundamentalmente isto que nós estamos aqui a fazer em grupo, é ganharmos todos, não é ganhar só um. Que ganharia um dono de uma casa nobre se não tivesse as pessoas que trabalhavam com ele a trabalhar com ele por gosto e com prazer? É o espaço de todos, e quando digo todos, é todos aqueles que colaboram connosco e nosso também, porque nós também podemos cá vir, compartilhar da festa deles, ok? Nós depois, o dono da casa tem uma sala privada, como vão ver, sem portas, ali em cima, junto ao Pombal, e até ali podemos convidar as pessoas que estavam aqui a chegar. Aqui tenho que fazer um parênteses. Há algum segregacionismo aqui. Lá em cima eles não entram na sala, as pessoas, os colaboradores, os trabalhadores rurais, os militares que sejam, não entram na sala, só entram a família dona da casa e os convidados, mas podem estar à volta. E há caminhos onde podem estar. Agora, como é que nós crescemos em termos de cultura ou de conhecimento ao longo dos anos? Pela partilha, certo? Para partilharmos precisamos de ter tocado, de alguma maneira, com a informação, com o conhecimento. Se aqui em cima temos poesia e temos música, e ela é feita ao ar livre, e há local onde os outros podem estar a percebê-la, a tocar-lhe, ela vai-lhes tocar. É tão simples como isto. O bom gosto, dizia a minha bisavó, isso já é uma coisa recente, o bom gosto não se discute, educa-se. A cultura não se discute, educa-se. O conhecimento não se discute, educa-se.